muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo, e hoje temos a honra de receber a top 1 de resposta em negociações do curso do Yuri Uchida, outro mestre para mim também. Sim. Em quebra de objeções. Seja muito bem-vinda, Luciana, sócia da Total Ecomáquinas, formada em engenharia têxtil, pós-graduada em gestão estratégica de vendas pela Mackenzie, mestre em neurociência do comportamento do consumidor pela ESPN e especializações em negociações avançadas por Harvard. Aí entra a questão do FBI? Sim. Foi em Harvard? Não. Mas eu posso explicar. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Edu. Um prazer estar com você. Uma honra. Adoro esse ambiente. É um ambiente mesmo. A Rafa é uma delícia e eu sempre fico feliz de estar no meio de pessoas inovadoras, empreendedoras, inteligentes, e quando você brinca falando eu vou ser entrevistada é porque eu gosto de ouvir suas opiniões. E eu acabo perguntando e sim, provavelmente será entrevistada. Legal. Só para a gente entender, a Total Ecomáquinas que a gente estava falando agora há pouco, porque no perfil estava Laudatech. Sim, a Total Ecomáquinas é uma empresa que há 10, 12 anos no Brasil a gente tem várias representadas, sempre na área de economia energética e ambiental. Esse é o nosso foco. E durante a pandemia, uma das empresas que a gente representava, que é a Laudatech, uma empresa de mais de 25 anos, espanhola, o dono, muito amigo nosso, quis vendê-la e nós compramos. Na verdade foi meu marido, porque eu não queria comprar. Eu pensei, meu Deus, depois da pandemia, o apocalipse chegando. Mas ele é muito ousado, comprou a Laudatech, mas hoje a Laudatech é minha, né? Eu não quis comprar, mas eu sou a dona. Então hoje a gente fabrica em Santa Catarina, o que é pra mim, como brasileira, né? É uma coisa que eu fico feliz, que eu tenho orgulho, porque é pouca empresa que faz esse movimento. Geralmente nós somos comprados, né? Então é difícil a gente comprar uma empresa espanhola de 25 anos e hoje essa empresa ser 100% brasileira, com fabricação nacional. E esse ano a gente vai exportar 2 máquinas para a Espanha. Que legal. Então, muito legal. Muito obrigada. Falam que a gente geralmente é colonizado e não colonizadores, né? Sim. Então, geralmente as coisas vêm de fora e nunca daqui para lá, né? Sim. Então, é um movimento bem ousado. Tu comentou antes ali que eu fiquei curioso a questão de vocês estão expandindo aqui para América Latina, tem alguns países que vocês já vendem. Por que não? O Brasil não é um território já muito grande. Aqui em Santa Catarina, a potência da indústria têxtil, passamos São Paulo no passado. Sim. Existe alguma questão estratégica de querer? Existe interesse do cliente, né? A gente vai vender para o cliente que quer comprar. Então, o que acontece? Quando você vai para a área produtiva, indústrias, elas têm um foco na produção, em aumentar a produção e essa produção trazer lucratividade. O foco é sempre esse. Então, eu vou produzir mais, vou ganhar mais. Quando você entra na área de otimização energética, existem 2 coisas, né? Existe um preconceito de que aquilo não traz lucro, o que é muito errado. Eu tenho uma empresa em São Paulo, o retorno de investimento dela, da minha máquina que a gente instalou, e essa empresa é moveleira, tá? Não é nem têxtil. 11 meses. Ele está economizando de energia elétrica, imagina, dinheiro no bolso, mais de 600 mil por ano. Então, assim, tem um retorno muito alto. Mas a empresa que vai investir, ela pensa assim, eu vou investir, mas não sei, isso não vai aumentar a minha produção. Eu acho que ainda existe, assim, não sei, a gente precisa ter um pouco mais de maturidade nessa área de otimização energética para conseguir entender e investir realmente o que a gente precisaria. Perfeito. Consegue explicar um pouquinho do produto em si? Sim, é bem simples. Então, o que é? É um trocador de calor. Eu vou te explicar uma das máquinas, tá? 2. Um trocador de calor, que ele faz o quê? Ele pega num forno, que é 100 metros, ou seja, o tamanho de uma quadra, normal, né? Uma quadra ali de cidade. E esse forno, ele seca. Ele pode secar madeira, papel, borracha, ração. Então, passa um produto dentro desse forno para secar. E essa temperatura, ela sai na chaminé. Na indústria têxtil, muitos tecidos, como poliéster, poliamida, eles têm óleo no fio. Então existe a presença de óleo. E quando existe essa secagem, esse óleo, ele sai junto na chaminé. Quando você coloca esse trocador de calor, ele vai por um sistema limpo,
certo? Então são canais separados, trocar o calor dessa chaminé que está saindo e esse calor que é trocado, então a chaminé sai mais fria e menos poluída, porque o óleo condensa, e o ar quente, né, que aqui foi trocado, ele vai ser injetado de novo no início da máquina. Então a máquina, ao invés de começar com ar a 35 graus, começa com ar a 160 graus. Menos energia. Sim. Economiza energia. Uma outra máquina que a gente faz, e a Dehler tem aqui, eu gosto muito da Dehler, eles realmente investem bastante nessa área de sustentabilidade, é um eletrofiltro. Então o que a gente faz? Com essa fumaça cheia de óleo, a gente manta a partícula do óleo numa determinada camada e numa segunda camada, através de ímã, a gente puxa essa partícula e essa partícula é condensada e colocada num tambor. E aí esse eletrofiltro permite que uma fumaça que sairia suja e poluiria todo o ambiente ao redor, e tem isso, né? Tem casas ao redor das empresas que elas reclamam dessa fuligem, dessa coisa que gruda. Essa fumaça sai limpa. Então, se você liga e desliga, você consegue ver a fumaça preta, invisível. Preta, invisível. Legal. Porque é muito legal, é muito legal. São tecnologias muito legais. E isso até entra nessa questão que eu tenho notado aqui. Isso é muito teu, né? Essa questão do propósito, de estar nesse negócio de sustentabilidade. As poucas vezes que a gente teve a oportunidade de conversar, eu vi tu muito movida a isso, a querer ter ao propósito, às pessoas, a sustentabilidade. Eu acho que o propósito é tudo, Edu. De verdade, assim, pode parecer clichê, sabe? Mas você precisa ter um endereço de chegada. Sabe, tem muita gente que não desenvolve ou em carreira, ou na vida, ou sente que falta algo, porque ele não sabe para onde ele está indo. E eu vejo isso, às vezes, as pessoas andando em círculo, porque elas não sabem para onde elas vão. Sabe, essa empresa, né, a Total Ecomáquinas, a Laudatec, elas foram acontecendo, a gente realmente não buscou isso, mas a gente sabia que era um caminho muito prazeroso, vender algo e fazer algo que de uma certa forma ajuda todo mundo, sabe? Ajuda o planeta inteiro. A gente consegue fazer uma empresa dar lucro, e eu acredito, né? Igual eu te falei, não existe uma empresa sem lucro. Então eu entendo e eu acredito que é possível você ser mais sustentável de verdade, não só de placa, né? Mas dando lucro. Eu não acredito em uma otimização energética, uma economia ambiental sem lucro. Eu não acredito. Eu acho que se você tentar ser sustentável, assim, fazer bem para o meio ambiente e esquecer da lucratividade, do caixa da empresa, você vai fechar a porta. Você tem que ter os dois. E esse é o caminho que a gente tem buscado dentro da Total Ecomáquinas. Eu vi que na Wave, tu comentou agora, tu trabalha muito com treinamentos. Sim. E esses treinamentos são de desenvolvimento. São duas áreas separadas, né? Então, isso é uma empresa e eu gosto muito, sabe? Eu acho que eu poderia ser várias coisas. As pessoas falam, o que você quer ser quando eu crescer? Eu nunca soube o que eu queria ser quando eu crescer. Eu gosto de muita coisa. Eu me interesso por muitos assuntos. E na Wave, o que eu faço, aí é uma outra paixão que eu tenho, né? E eu fui desenvolvendo isso com o tempo, que é a negociação. Então, negociação e carreira são coisas que andam em conjunto para mim. Carreira por conta da minha carreira. Então, eu saí de funcionária e hoje eu sou empresária. E eu fiz, assim, a gente trilhou, né? Eu trilhei isso com consistência porque eu sabia onde eu queria chegar. A Wave é uma empresa que eu abri o CNPJ há 1 ano, mas eu estou construindo a Wave há mais de 10 anos. Porque quando eu descobri como a negociação transforma vidas, como ela facilita e como nós no Brasil temos baixíssima habilidade de negociar, eu mergulhei de cabeça, primeiro por mim mesma e hoje porque eu quero ensinar as pessoas a entenderem o que é isso e como elas perdem quando elas não sabem negociar. Tanto que é a minha frase, né? Quem sabe negociar sempre ganha, sempre ganha. Eu não vou citar nomes, mas eu vou pegar um gancho de um desafio que você estava passando antes de nós iniciarmos a gravação. Daquela questão de São Paulo, que a pessoa, né? Sim.
tu não acha que tu teve uma percepção muito boa que poderia prejudicar uma negociação que tu está fazendo, né? Mas tu não acha que essa percepção ela é construída ao longo do tempo? É muito difícil de ser ensinado isso? Vamos lá, que essa percepção tem tudo a ver com o propósito. O que eu penso, por exemplo, quando você vai negociar, então vamos entender o que é negociação. Sim, perfeito. O que é negociação? A negociação é resolução de conflito, construção de acordo. O que é uma boa negociação? É você resolver conflitos e construir acordos que sejam bem-sucedidos a curto, médio e longo prazo. Eu vou falar essa frase de novo, tá? Então, o que é a boa negociação? É a construção de acordos e a resolução de conflitos que sejam bem-sucedidos a curto, médio e longo prazo. Por que isso? Porque você consegue resolver conflitos, mas a longo prazo isso pode ser uma catástrofe. Como que você faz isso? Você faz isso quando você dá concessões que não estão bem estudadas. Imagina o seguinte, imagina numa empresa, você abre mão, você tem a sociedade. Então você abre mão da sua sociedade porque existe um conflito gigantesco que você precisa gerir. Mas dentro dessa negociação, você coloca algumas concessões. Por exemplo, olha, eu vou abrir mão da minha sociedade desde que em 1 ano vocês que ficarão no meu cargo consigam reverter. Caso não revertam, a partir de então, vocês nunca mais colocam um pé aqui e a empresa passa a ser minha. Você gere o conflito, você abre mão, mas a longo prazo o risco é altíssimo. Estou te dando um exemplo imaginário, Perfeito. Mas quando a gente pega, por exemplo, a Colômbia, que fez uma negociação com as Farc, qual foi a negociação do William Ury, né, que é o autor do Como Chegar ao Sim? Ele foi um dos negociadores que ajudou naquela negociação. Então, a concessão foi que não existiria mais proibição para ex-guerrilheiros, participantes de Farc ou outras organizações, se candidatarem à presidência. E hoje o presidente é um ex-guerrilheiro, o que trouxe muita instabilidade para o país. Mas é um risco, certo? É um risco que a longo prazo a gente não entende como será. Então, a negociação ela tem que ter esse olhar de passado, presente e futuro. E ela tem que ter, nesse olhar, um propósito. O que eu quero dessa situação? O que eu quero dessa negociação? A maioria das vezes, onde você tem um conflito e você não consegue gerir, é porque o propósito não está claro. Então, você tem um conflito. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, você tem um conflito dentro da Rapo. E aí, qual é o propósito desse conflito? É a gente conseguir o quê? Qual seria o melhor cenário? Sair daqui de que forma? Na maioria das vezes, quando a gente senta para negociar, as pessoas começam a justificar os erros, justificar atitudes, mas isso não é o propósito. E não é assim que vai resolver o conflito, entendeu? Então, quando a gente fala assim em carreira, ou mesmo na situação que a gente estava falando, qual é o propósito de tal pessoa vir para cá? Qual é o propósito de uma visita num cliente? Sim. O que eu estou fazendo lá? Qual é o meu objetivo? E parece tão simples, né? É uma clareza que você aprende. Então, a negociação não é um dom, ela é uma habilidade, ela é ensinável, ela é aprendível. Mas eu tenho uma dificuldade com isso, porque eu tenho certeza absoluta que algumas das minhas habilidades de negociação não vieram de um livro, porque ao contrário do teu currículo, que é maravilhosamente bonito e invejável na questão de formações, eu fiz tudo ao contrário. Eu comecei empreendendo, quebrei a cabeça e não fiz formação. Daí agora, né, quando eu fundei a Apo, que eu comecei as formações, eu fiz 2, falei, vamos fazer 2 já, né, para dizer que existe um currículo, né, mas eu não vejo isso sendo, eu tenho muita dificuldade de como passar isso para frente. É porque quando você entende, olha, isso não quer dizer que eu sempre fui negociadora, mas
A diferença entre você saber fazer e você saber ensinar é nominar as ferramentas. É só isso. A diferença de você saber fazer e saber ensinar é nominar as ferramentas. Qual é o nome dessa ferramenta? Então, quando você fala assim, um excelente gestor, ele pode ser um excelente gestor e um péssimo negociador. O que acontece com um líder que é um excelente gestor e um péssimo negociador? Ele entende de números, ele entende de retorno de investimento, ele entende, mas na hora que tem que negociar uma crise com um funcionário, com qualquer que seja, ele não tem habilidade. E aí, o que ele faz? Ele dá carteirada, entendeu? Manda cala a boca, demite, entende? Então, assim, mas aí, como ele não sabe que isso é negociação, as pessoas podem falar, ele tem pouca habilidade emocional. O problema de não nominar bem, e tem uma pessoa que eu adoro, que é o Ricardo Gomes, ele é um excelente terapeuta. O problema de não nominar é porque você pode tratar a doença errada. Tu diz nominar? Você pode achar, por exemplo, que o problema é gestão emocional, enquanto o problema é negociação. Você pode achar que o problema é a pessoa, igual quando fala assim, a pessoa é estranha, aquele lá é um esquisito. O que quer dizer isso? O que é esquisito? Esquisito não é nada, estranho não é nada. Super interessante. Então como é que você vai nominar? Se você não souber nominar aquilo, você pode tratar o que não precisaria ser tratado. É igual uma pessoa que é, por exemplo, agitada. O agitado sempre é tido como ansioso. O calado é sempre tido como tímido. O meu marido é uma pessoa calada, mas ele já tocou na Chapada dos Guimarães. Entende? Então quando eu falo, mas ele tocava na Chapada dos Guimarães? Tocava, ele tinha uma banda. Não, mas não é possível. Mas ele é tão tímido. Não, ele não é tímido, ele é calado. São duas coisas diferentes. Então a gente precisa saber, o nosso vocabulário emocional, ele é muito pobre. A questão do nominar bateu bem do lado direito, porque realmente eu acredito que vamos tentar voltar um pouquinho. Quando eu comecei as negociações, eu negociava porque eu precisava comer. Nada melhor do que isso pra te aprender. Daí, mas realmente eu acho que olhando para esse lado, essa questão de nominar, isso eu tinha muita dificuldade em falar. De falar assim, não, eu negociava porque eu precisava me aprovar. Eu negociava porque eu precisava mostrar pro mundo que eu era bom. Porque aquele guri que não teve pai, teve toda aquela dificuldade na infância e tal, veio morar sozinho super cedo, precisava mostrar pro mundo. Então, a partir do momento, isso melhorou minha gestão em si, que eu olhei para isso e falei, peraí, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sei que a maior parte do meu crescimento veio muito por isso. E não por eu estudar, eu não estudar, eu isso e aquilo. Eu comecei a estabilizar e falar, legal, entendi a fonte da dor e agora eu preciso evoluir. Então, essa questão de nominar foi uma das coisas que me ajudou bastante. Sensacional, Na questão de dar nome, de olhar para aquilo e falar, não, é aqui a grande dor que a gente tem. Mas muito bom. Tu comentou do FBI, explica um pouco mais como agente do FBI. Eu gosto muito disso. Gente, não sou agente do FBI. Já tentei, não é possível, teria que ser americana. Tenho amigos, né? E que daí meus amigos falam, Luciano, você não pode. Então, o que acontece? Como que eu comecei a estudar? A Harvard é a referência, certo? A referência em escola de negociação, referência de tudo. Mas quando você fala em negociação, o FBI está anos à frente. Porque há muito tempo o FBI, na verdade nos anos 70 e 80, o FBI tentou implementar alguns padrões da Harvard para a negociação e eles fracassaram em muitas coisas. Então o FBI ele começou a desenvolver o próprio método de negociar sequestros, porque ele tinha um outro tipo de cliente, era um cliente que estava sob alto impacto emocional. Ele não podia usar as mesmas diretrizes da Harvard, que eram a razão,
a gente vai conversar, a gente vai se entender e a gente vai chegar num acordo que seja benéfico para os dois lados, certo? Isso é Harvard. E o FBI entendeu que não pode ser benéfico para os dois lados, tem que ser benéfico para um lado e o outro tem que aceitar. E ele não pode matar ninguém, a gente tem que convencer ele que ele vai para cadeia e que tá tudo bem ele ir para cadeia. Só que quando, em 2001, se eu não me engano, quando o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar foi lançado, o autor ganhou o prêmio Nobel porque ele conseguiu provar uma coisa que foi fantástico, né? E por isso que a neurociência veio na minha vida, porque a neurociência ela traz uma nova perspectiva e forma da gente olhar e entender o comportamento das pessoas. Então, esse autor, ele fala o quê? 95% das nossas decisões são tomadas por motivações emocionais e não racionais. E isso é para todo ser humano. Então, quando ele fala isso, cai por terra aquela coisa de que a mulher é emocional, o homem é racional, cai por terra de que, não, a gente vai chegar a uma razão aqui nessa negociação, e aí o FBI passa a fazer muito mais sentido. Então, o meu interesse pelo FBI, ele vem de entender neurocientificamente que essa coisa racional ela não existe. Nós somos seres emocionais, o que nos motiva é a recompensa. Então, a recompensa, ela direciona o meu foco, inclusive. Se eu não tiver recompensa, o meu foco vai para outro lugar, e isso é tudo, sabe? Então, assim, se você pensar no seu dia a dia, a recompensa direciona o seu foco atencional, e o seu foco atencional é o que te dá memória, e memória é o que nós queremos como marca. Então, quando o FBI apresenta como ele faz empatia, escuta empática, como ele persuade, aquilo para mim abriu a cabeça. Onde tem curso do FBI que eu não poderia fazer, né? Então eu fui 2 vezes, esse ano tô quase aí, vou de novo, se tudo der certo, acho que sim, para a Suíça. Na Suíça, para mim é o melhor curso que tem de negociação, porque eles têm começo, meio e fim, ensina um tipo de negociação que nós no Brasil estamos longe de aplicar, mas para mim é fantástico porque você aprende com as pessoas que estão usando as técnicas do FBI dentro das empresas. Então, eu conheço um negociador profissional que faz as negociações da Bosch. E dentro da Bosch, eles têm uma estrutura de negociador, de comandante, de apoio, de escuta para uma negociação e uma compra. No Brasil, a gente manda o CEO, não é? Que é quem mais entende e que era a última pessoa. Você já viu o pai negociar sequestro de filho? Por que ele não negocia? Ele não é quem entende mais o filho? Sim. Não é quem mais ama? Mas é quem mais sofre. Mas é quem está mais emocionalmente envolvido. Perfeito. Mas isso também acontece nas negociações das empresas, entendeu? Então, qual é a diferença? E por que eu fui me conectando com esse mundo do FBI? Justamente por isso. Então, tem muita história. E teve um evento que eu fiz que eles tinham um palestrante surpresa, que eles não falaram até o último dia. E foi quando tinha começado a guerra da Ucrânia com a Rússia. Quando chegou o palestrante surpresa, era o cara que estava negociando a guerra da Ucrânia com a Rússia. Uau. E aí fazia um mês que tinha começado a guerra. E ele falou, nesse evento, ele falou, esquece, essa guerra vai durar muito, segue sua vida, porque não vai acabar. Por quê? Porque a gente sabia, e ele trouxe toda a argumentação, por que a guerra não ia acabar, por que a guerra ia ser... E aquele dia eu descansei, né? Porque eu estava vivendo um apocalipse também ali. Essa questão de ter recompensas, o que tu fala dessas recompensas? A recompensa é assim, por exemplo, é aquilo que eu vou entrar em neurociência, né? Mas o que acontece? Nós somos, o nosso cérebro, ele sempre vai buscar o prazer e fugir da dor, certo? É o nosso sistema dopaminérgico que vicia. Então, é isso que nos move, é busca pelo prazer, fuga da dor, busca pelo prazer, fuga da dor, em todas as situações. Então, quando você proporciona para um cliente, para um liderado, numa liderança, um ambiente que dê prazer a ele, ali está a atenção dele
certo? Por isso que hoje em dia, quando a gente vai falar sobre, por exemplo, rotatividade em empresa, os drives motivacionais, né, o que motiva uma pessoa a ficar na empresa não é o que faria antigamente, porque os trabalhos não são mais repetitivos, os trabalhos são criativos e você precisa de outras motivações, de outras recompensas para que a sua atenção esteja ali. A sua memória esteja ali, portanto, seu coração também. Então, a recompensa é o que você quer de fato. Quando você fala assim, eu negociava para comer, é mentira. Qual era a recompensa em você vencer uma negociação? Era você provar para você mesmo que você era capaz. Quando você se dá conta de qual é a recompensa que você está tendo, você entende sua motivação e isso te traz clareza de movimento. Mas a maioria das pessoas não olha para dentro e fala assim, não, peraí, deixa eu realmente ver o que é a recompensa que eu quero. Eu concordo. E aí, por isso que, por exemplo, em transição de carreira, nas mentorias que eu faço, isso, para mim, é o maior ganho em uma mentoria. É a pessoa ter clareza de quem ela é, para onde ela vai, quais são os valores dela, quais valores em escala são os mais prioritários, por que eu consigo sair de um lugar e ir para outro, e por que isso é tão rápido? Porque a clareza, ela te dá liberdade de ação. Quando você tem clareza do que você quer realmente, do que você gosta, do que você ama, onde eu quero chegar, você consegue detalhar um caminho, sabe? Traçar, putz, eu vou chegar lá, mas para chegar lá me falta isso, isso e isso. Então, para ter isso, eu preciso ter tal coisa aqui atrás, entendeu? E aí você caminha. Você caminha com mais facilidade. Nós vamos cavucar mais. Eu vou anotando enquanto vai falando. Atenção, que tu comentou que a gente tem que ter atenção, e eu acredito que a gente vai ter atenção com quem a gente está negociando se a gente souber o interesse da pessoa também. Sim. A gente tem que entender a dor específica daquela pessoa para daí conseguir ter a atenção dela. Beleza. Atenção, ela é diferente de conversão. Porque tu pode ter a atenção da pessoa, mas não necessariamente aquela pessoa vai comprar de ti. Tem alguma técnica para arrematar? Não sei se tu entendeu o que eu comentei. Olha porque só, todo mundo quer alguma coisa. Sim. Certo? E na minha concepção, quando você tem uma empresa, você quer investir. Então vamos pensar é porque são múltiplos os mundos, né? Sim. Você quer investir, certo? Você tá ali pronto para gastar. Olha só, eu vou falar por mim, se eu abro mão do meu tempo para receber alguém no meu escritório, é porque eu quero gastar com aquilo, eu quero comprar. Então, os móveis do escritório, eu tô esperando um orçamento, eu não recebi nenhum, chamei 4 empresas. Por que eu vou perder meu tempo chamando empresa para fazer um orçamento de imóvel? É porque eu tô pronta para comprar. Entende? Então, assim, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que escutar quem eu sou, qual é meu gosto. É mais masculino, é mais feminino, é cinza, eu gosto de dourado, eu quero brilho, certo? Apresentou um projeto, ela vai vender? A mesma coisa seu cliente, ele está pronto para comprar. Qual é o real motivo que ele não está comprando de você? Por que as pessoas não perguntam? Primeira coisa, qual é especificamente o empecilho para que essa negociação não esteja saindo? Número 2, você pode escutar a pessoa, né, e prestar atenção. O problema é que normalmente nós não escutamos. O que nós fazemos é manter uma conversa interna constante. Enquanto eu estou falando com alguém, a pessoa está assim, será que eu noto isso? Será que eu... Isso é foco atencional. Nossa, será que eu deixei a máquina de lavar ligada lá em casa, entendeu? Sabe, você tá lá na palestra, você tá palestrando, eu vi você palestrando, então você tá lá ensinando a pessoa e ela tá com a cabeça, nossa, tem que pegar a criança às 5, que horas são agora? 3h30, quanto tempo que ele vai falar? Acabou, você já perdeu a linha. Então, presença real e calar a sua voz interna, quando você tá com o cliente é essencial. Essencial. O cliente, ele te fala tudo. Tudo. E ele te fala nas entrelinhas. Então, por que eu dou resultado em mentoria? Eu já fiz várias mentorias. Eu não tive nenhuma mentoria que foi um fracasso. Eu tive algumas que eu sabia que ia fracassar. E eu sabia que ia fracassar, entendeu?
Mas é porque eu sei quem é a pessoa. Como que eu sei? Porque a pessoa fala, ela já falou. Ela fala o tempo inteiro, a gente fala quem a gente é, só que a gente não tem ouvido para escutar. Mas daí não, porque obviamente a pessoa vai para tua mentoria e ela deseja coisas às vezes que é impossível conseguir. Isso não daí não cabe a tu como mentor botar o pé dela no chão e falar, peraí, tu não tá preparada para isso. Quem é a pessoa que quer o impossível? Eu não queria colocar essas crenças, né? Mas é uma crença sua. Eu nunca peguei nenhum mentorado com o sonho impossível, olha só. Se eu mentorar você, eu já sei que vai ser difícil. Mas eu acho que não vai ser, não. Mas você entendeu? Assim, não, eu acho que se a pessoa pedir algo impossível, para mim seria mais fácil, porque ela sabe o que ela quer. Uhum. A maioria das pessoas que vêm para uma mentoria comigo, elas não têm a menor ideia do que ela quer. Elas não sabem o que elas querem, elas não sabem por que elas estão travadas, onde elas estão, e elas não sabem nem o que mantém elas travadas ali. Geralmente o que mantém uma pessoa travada no lugar é um ganho secundário, que ela desconhece, e o que não move ela é justamente o risco de não ter o ganho secundário que ela está tendo no momento. Conseguiria dar um exemplo de um ganho secundário? Reconhecimento, palco. Entendi. Depende de quem é a pessoa. Tem uma coisa muito... eu vou te mandar meu e-book depois. Dentro do e-book que eu tenho de negociação, isso não é invenção minha, tá? Eu fui pegando uma coletânea de INSPER, de vários cursos que eu fiz, mas existem 4 perfis de negociação. E nesses perfis, cada um deles tem um ganho que ele gosta, né? Então, por exemplo, pragmático é autorrealização, o analítico, ele quer segurança, o expressivo quer palco. E aí, quando você vai entendendo quem é a pessoa, você já sabe qual é o ganho. Então você pede para a pessoa contar histórias. Me conta uma história, um momento onde você se sentiu muito feliz. Se a pessoa for um pragmático, ele vai contar uma história onde ele se sentiu autorrealizado. Correlacionado com a DISC, o pragmático seria o... Eu não consigo correlacionar, já tentei. Mas o dominante... Pode ser, ele tem mais a ver com dominante, tá? Então, eu tentei correlacionar, mas... Sabe que isso tá me interessando, porque eu sou dominante, né? Eu sabe! Mas é muito legal isso, porque no perfil de negociação, eu coloco ali como você negocia, Sim. Quais os gatilhos mentais que você pode usar com esse perfil, Sim. Qual é o medo dele, como ele fica quando ele tá perdendo uma negociação. Isso é muito interessante, porque geralmente quando alguém está sendo arrogante na sua frente, o que você faz? Você fala, é comigo, esse cara é babaca, vou arrebentar ele no meio. Mas quando você entende qual é o perfil, você fala, ele tá com medo, ele tá perdendo, ele só tá com medo. Muito bom. Muito bom, não é? Muito bom. E eu vou te usar o exemplo do porquê que eu perguntei do pé no chão. Uhum. Eu estava conversando com uma pessoa aqui de dentro da empresa e na minha cabeça, e cada vez mais eu venho tentando desenvolver a habilidade de conseguir conectar as pessoas com... a gente tem um grande propósito aqui. E esse grande propósito só vai ser movimentado se houver outros pequenos propósitos correlacionados. E essa era a minha visão. E aí essa pessoa que eu estava conversando, ela comentou, tá, legal, eu vou dar um exemplo, assim, acho que uma hipérbole, vai ser exagero, né? Mas falou, eu quero uma Ferrari. E o meu papel como mentor dessa pessoa, e eu digo um mentor por causa dos one-on-ones, porque tu tá junto com ela, é falar, legal, não é impossível a Ferrari, mas que tal a gente subdividir essa meta da Ferrari e entender que está mais próximo, às vezes, um carro de 100 mil reais. E depois desse carro de 100 mil reais, quem sabe um carro de 200. E depois de 200, e assim tornar a meta um pouco mais palpável. E não desanimar a pessoa que ela não pode ter aquilo ali. Daí até eu usei um exemplo engraçado, eu falei, tá, beleza. Acho que foi no dia que o presidente da Marisol veio aqui, daí a gente tava falando sobre recompensa e ganho e tudo mais, e aí eu falei, tá, então vamos olhar pro outro lado. Por exemplo, o Juliano, presidente da Marisol, né?
a gente tá um pouco, né? Temos algum chão ainda para chegar lá. Eu falei, então não é mais fácil tu querer chegar primeiro um pouco antes dos ganhos de um presidente da Marisol? Olha para mim. Eu falei, entende? Eu financeiramente estou a passos, né? À frente nessa questão da questão financeira, mas não estou tão longe quanto o presidente da Marisol. Eu falei, então começa a criar hábitos que ainda hoje tu não tem, mas se espelhando em coisas mais próximas e não coisas tão distantes. Porque até eu já usei isso como exemplo. O pessoal fala, vamos montar um planejamento estratégico de 10 anos. Eu falei, não, na minha concepção 10 anos já é visão de mercado futuro, não é planejamento estratégico. Que para mim, planejamento estratégico, 3 anos, assim, a gente consegue sustentar. Eu falei, a gente pode ter a visão do mercado futuro, mas não é um plano quer dizer, a gente desenha um mundo ideal daqui a 10 anos e a gente pega um pedacinho desse mundo ideal que a gente quer e a gente fala, legal, esse pedacinho desse mundo ideal é onde eu me vejo participando, e aí a gente começa a desdobrar para chegar lá. Então, quando eu falei sobre essa questão de trazer, botar o pé no chão da pessoa, ou a pessoa tem um super sonho, é justamente para conseguir... não, peraí. Tá, vou te dar um exemplo. Volta um pouquinho. Uma menina me chegou, ela era vendedora, estagiária, e falou assim, falei, qual que é o seu propósito? Ela falou assim, eu quero participar do board. Quero ser conselheira. Onde você trabalha? Eu trabalhava numa grande empresa. Vamos colocar aqui, sei lá, CU, KBB. Aí eu falei, perfeito, bora lá. O que o conselheiro faz? Então, o que eu faço? Eu não tiro um pedaço, eu crio o caminho. Só que ser conselheira, para mim ainda é um risco. Ter Ferrari é pouco. O que você vai fazer depois que você tiver Ferrari? Vai se matar? Acabou a sua vida? Sim. Você entende? Quer dizer, amanhã ganhou na Mega Sena, a menina comprou a Ferrari, acabou a vida dela. Ter Ferrari não é propósito de vida. Propósito de vida tem que ser inatingível. Entende? Ele é inatingível. Sim. Você vai colocar um propósito muito mais alto. E ele não é material. O que é material, você restringiu num valor. E o que é valor pode ser alcançado? Entende? Quer dizer, eu quero ter um satélite. Ué, o Elon Musk tem um satélite, não é um ser humano? Sim. É pouco, porque eu posso alcançar. O propósito de vida, ele tem que ser algo inatingível realmente, para que você olhe e você trace um caminho. Então, o que é uma Ferrari? A Ferrari é um indicador, é um KPI do seu propósito. Sim. Agora, por que você quer uma Ferrari? Se você quer uma Ferrari por reconhecimento, qual é o risco dessa pessoa? Como ela pode ser bem frustrada daqui a 10 anos? Ela ter o mesmo reconhecimento que a satisfaz. Vamos supor que ela nunca teve um carro, tá? Quando ela comprar um Gol. E aí o Gol pode trazer o mesmo reconhecimento para ela. E ela se acomoda. E aquele indicador de sucesso que é a Ferrari, ele vai ser um sonho frustrante. Então, eu colocarei uma meta muito mais lá na frente. Colocaria a Ferrari como indicador. E aí eu ia falar assim, tá bom, como é que a gente compra uma Ferrari? Eu tenho que ganhar. Quanto você tem que ganhar? Tem que ganhar, depende da Ferrari, né? Mas vamos supor, R$1 milhão, certo? E aí eu vou entender, tá bom, R$1 milhão. Para você ganhar R$1 milhão sobrando, quer dizer, isso aqui tem que sobrar do seu custo fixo. Quanto que tem que ser seu custo? Tá? Quanto você tem que ganhar por mês? Tem que ganhar tanto. Eu já entendi, a meta já foi lá embaixo, você concorda? Eu já dividi a meta para um salário mensal. Mas eu não vou falar que eu estou dividindo a meta dela. Eu estou falando que a gente vai construir um caminho. Porque o objetivo é aquele ainda. Porque daí ela não perde o foco do objetivo. A menina que quer ir pro border. Ela me ligou. Eu gosto das minhas mentoradas, elas são muito legais, porque embora minha mentoria dure muito pouco, são 9 semanas, a conexão fica para sempre. Ela me ligou esses tempos atrás e falou assim, eu preciso compartilhar com você que eu assumi a gerência de uma grande empresa. Eu tô indo no caminho, Lu.
O primeiro passo. O primeiro passo. Sim. Você entendeu? Então, assim, quando ela falou, eu quero ir pro board, a gente mudou o propósito dela, não é esse, tá? Então, ela escreveu o propósito dela. Mas ela vai ser. Ela vai ser, porque o foco, a meta tá muito clara e ela só tá no caminho. Então, o caminho não satisfaz mais. Entende? Então, ela pode chegar à gerência, ela vai chegar à diretora, ela vai chegar à presidente, mas aquilo não vai satisfazer, porque isso é só o caminho. E o propósito dela, ela vai fazer sendo gerente, sendo diretora, sendo presidente e sendo CEO. Então, é legal. Mentoria é muito legal. Então, como faz para manter o foco, né? Porque é uma meta de longo prazo. O foco tem que estar baseado no propósito. Mas até aí, essa parte... Aí você tem que saber qual é o propósito. Entendi. E tu revisita os propósitos com frequência para conseguir lembrar dessa direção? Eu acho que o propósito é claro. Se ele não for claro, não é propósito. Aí é uma placa na parede, entendeu? Então assim, por que eu sei que o propósito da Total... Olha, na verdade, eu tenho um propósito maior para a Total Ecomáquinas, por exemplo. Sabe qual é o propósito? Na minha concepção da empresa, construir o futuro. Esse é o propósito da Total Ecomáquinas. Nós construímos o futuro. Nós não vendemos máquina, nós não vendemos soluções, nós vendemos o futuro para o nosso cliente. O cliente que prestar atenção, que ganhar dinheiro, um cliente meu que está economizando 600 mil reais em uma máquina, esquece o percentual dele de lucro, a cabeça dele não está aqui hoje, está no futuro. Então, esse é o propósito. Então, quando a gente pensa, por exemplo, otimização energética, tudo isso é muito legal, mas para mim isso é só indicador. Eu vendo o futuro na empresa que eu estou. Esse é o meu propósito. Qual é o meu propósito na mentoria? Pessoas maduras constroem um mundo melhor. Por que eu amo fazer mentoria? Por que eu amo ensinar a negociação para as pessoas? Porque pessoas maduras constroem um mundo melhor, um ecossistema melhor. Para mim, mas para minha filha, para a geração que vai vir. Entendeu? Eu não quero que a minha filha passe pelo que eu passei, sendo vendedora, única mulher durante tanto tempo, numa empresa 100% masculina. Eu fui entender que era um machismo, que eu estava sofrendo, algum preconceito, sei lá, depois que eu já tinha sofrido, porque na época não tinha nome aquilo, entende? Sim. Então, assim, eu acho que... Eu nem ligo mais se é piega, se não é, eu já tô velha pra isso, entendeu? Mas assim, eu quero isso, eu quero um mundo melhor para os meus filhos, eu quero deixar nesse lugar que eu vivo uma pegada que faça a vida das pessoas ser melhor. E você pode fazer isso todo dia, todo momento, em qualquer lugar, sabe? Em qualquer mesa de restaurante que você pergunte o nome do garçom, em qualquer avião que você chame algum comissário pelo nome, tá na etiqueta, você sabe o nome da pessoa. Então, eu acho que a gente pode fazer isso. Sabe, tu consegue, porque tu tem um carisma que ele é teu. E tu tem... isso o pessoal no dia da imersão percebeu muito, né? Que a atenção quando tu tá com a pessoa, quando tu tá com a pessoa, tu tá com a pessoa, né? Então são coisas que eu vi flashes do pessoal conversando muito sobre isso daí. Inclusive ficou marcado, né, que eles queriam, depois que eu falei quem era que vinha gravar, eles falaram, pergunta do FBI, daí eles entraram, que eles correlacionaram, né, mas acredito que isso tu tá conseguindo fazer muito bem. A questão do propósito e do indicador, para mim, sabe que ele ainda é muito, não é tão simples olhar para frente e falar, porque para mim estava muito claro, e olha as dúvidas, né, a gente entra... Tenho medo, numa época eu falei, vou ficar niilista, não é possível. Lendo Nietzsche, mal financeiramente. Não presta, né? Não presta, tem combinação que não pode. É melhor ler Paulo Coelho quando você estiver na fossa, entendeu? Não é Paulo Coelho, é uma boa leitura, Mas eu vi que, então na minha cabeça eu ia fazer o quê? Vamos fazer o seguinte, eu tava muito fora da educação,
tu teve a oportunidade de conhecer. Eu leio as NPS. E uma das coisas que a gente percebe é que a nossa educação, ela tem muita vontade, assim, muita verdade. Eu gosto de estar lá, porque... E aí entra essa questão de eu errei, eu assumo que eu errei, eu fiz certo, eu assumo que eu fiz certo. Pô, a gente fez assim, deu certo, a gente fez assim, deu errado. A gente estava nas construções de jornadas, né? E isso estava muito claro para mim desde o início, que eu queria transformar esse futuro dessas pessoas e dessas empresas através de um conhecimento que eu não tive a oportunidade de ter acesso. Por isso que aconteceu tudo que aconteceu anteriormente. Então, para mim, estava muito claro e muito forte aquilo. Mas em várias vezes eu interno discutindo, falando, não, peraí, será que isso daí é o que tu quer? Ou será que isso daí... E a gente entra eu falei, não parece um loop de discussão. Mas eu acho que faz parte, entende? Você vai ter mais clareza. Eu não acho que o propósito em si ele muda muito, um propósito pessoal, tá? Porque é o que eu sou, entende? Mas talvez ele tome outras formas, porque eu também vou deixando de ser a pessoa que eu sou e me transformando Perfeito. Em outra pessoa. Perfeito. Certo? Então, não é que ele vai mudar, mas eu acho que ele amadurece. Talvez ele amadureça, entendeu? Por exemplo, quando você fala assim, transformar a vida das outras pessoas, isso não pode ser um propósito. Porque a vida das outras pessoas, só ela pode transformar. O seu propósito ele tem que estar conectado no seu poder de ação. Entende? Entendi. E aí você pode ter como propósito ser um canal para que as pessoas que queiram ser transformadas encontrem aqui um lugar de transformação. Recorta, Jean, e já estamos desenhando um novo capítulo. Sabe? Porque assim, a gente não pode colocar... Olha, minha vida é cheia de altos e baixos, né? Sim. E eu estava num processo, eu quase tive síndrome do pânico. E eu comecei na psicóloga e ela um dia falou assim para mim, o que você quer para ser feliz? E eu respondi, ela falou assim, isso está errado. A felicidade, a sua felicidade, nunca vai estar fora de você. A sua felicidade nunca vai estar em algo que você não tem. Então, quando ela falou aquilo pra mim, eu falei, nossa, tipo, e agora? O que eu faço, né? Deixa eu ver o que eu tenho. Então, assim, é isso, Sim. Entende? O propósito, a clareza, é você conseguir construir algo que está no seu poder de alcance, que está nas suas mãos, que depende de você fazer. Porque isso também pode virar um aprisionamento e um loop. Ah, por que eu não dei certo na vida? Não, porque o outro não quis, porque o governo... Sabe, você pega uma dealer, gente. Quando o seu Ingo me contou a história da dealer... A gente estava indo pro cemitério, gente, eu adoro essa história. Era aniversário da dele, ele falou assim, que horas é seu avião? Eu falei assim, olha, é às 6 da tarde, mas se o senhor quiser, o senhor pode me deixar ali que eu sento na calçada feliz, sorrindo a tarde inteira, assim, ó. Não, Luciana, você vai num lugar comigo e a gente foi pro cemitério. Chegou no cemitério, era aniversário de não sei quantos, 100 e tantos anos da dele. Estava o seu Ingo, a Anke, que é a filha dele, o Lucas, que é o sobrinho, acho que a dona Margarete, tinha mais 2 pessoas. Ele fez uma oração, agradeceu e a gente foi embora. E essa foi a comemoração do aniversário da dele. Eu achei aquilo, assim, fantástico. Fantástico. Porque na minha cabeça, Jacu, né, do interior do sítio, ia ter champanhe, bolo, aquela bolão de igreja católica, sabe? E quando a gente estava retornando, ele me contou a história da família. E ele falou... das perdas que a família teve, das lutas que foram, e aí ele falou assim, nunca a gente pode esquecer que pra gente ter o que a gente tem hoje, muita gente sofreu, muita gente na picada cortou árvore, gente morreu, a gente teve perdas, então tudo vem com muita luta, sabe? E é muito bonito isso, é muito gostoso quando alguém compartilha com você, quando alguém abre o coração, sabe? Eu penso que esse olhar para o passado, para o presente, para o futuro, saber de onde a gente veio, para onde a gente vai e fazer o que está nas nossas mãos,
é construir, é deixar um legado realmente, sabe? É fazer um mundo melhor. Então, eu adoro. Vamos voltar para a negociação. Referente a vendas, né? Qual que é a tua percepção sobre uma cultura interna de uma empresa e vendas? Porque hoje bate-se muito, né? Que negociações, que vendas, tem que ter uma energia extremamente alta. Erros que a gente cometeu internamente foi misturar a operação com vendas. A gente percebeu que quando tu cresce de forma rápida, naturalmente tu gera estresse operacional. Estresse operacional, as pessoas baixam energia e automaticamente, como o volume de pessoas é maior, é muito mais fácil que a operação pegue energia, a vendas pegue energia da operação, que a operação pegue energia de vendas. Então vi que misturar não dá muito bom e que energia conta para que a venda aconteça. Sim. Né? Qual que é a tua visão sobre isso? Tu acha que existe reversão em um time que não está vendendo? Isso é uma pergunta complexa, porque várias empresas falam, vou ter que reformular todo o time para que ele volte a performar. Vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Eu acho que falta um pouco de diálogo internamente, tá? Vamos falar duas coisas. Vamos falar cliente e internamente. Internamente eu acho que falta diálogo. Falta entender por que não está performando. O que está acontecendo realmente? Vamos resolver o conflito, né? Eles falam assim, fora do Brasil, vamos colocar o elefante aqui na mesa? Vamos colocar esse problema gigantesco aqui para a gente discutir. Todo mundo aqui poderia falar abertamente nessa empresa o que está acontecendo? Ou, na verdade, as pessoas vão ficar tímidas ou com medo de dizer a verdade, certo? Então, eu acho assim, tem uma frase de seleções, sabe? Aquela revistinha pequenininha. Olha, eu acho que eu devia, sei lá, tem uns 10 anos. A frase é a seguinte: a resposta nunca está separada da pergunta. O problema é que a gente não pergunta. Então isso é internamente, certo? Um time desmotivado, para mim é mais cultural, gerencial, é algo interno do que do time. Você pode trocar o time, mas você vai ter o mesmo problema. E se você perguntar quantas vezes a pessoa trocou o time, talvez ele vai falar, antes de mim, o antigo gerente já tinha trocado algumas vezes. Porque os problemas, eles são cíclicos, são comportamentais. E, externamente, qual que eu acho que é o maior erro e que eu tenho, nossa gente, eu passei 2 casos que eu não posso falar de negociação, assim, que eu resolvi, mas assim, eu queria voltar para minha empresa e sair distribuindo bolachas. Falei, vocês estão de brincadeira. As pessoas não escutam. Então, assim, eu estava com uma negociação travada, cliente querendo devolver uma máquina, não era nossa, era do exterior, uma máquina da Inglaterra. Eu falei, eu vou lá negociar, vou fazer isso, beleza, boa estratégia. Cheguei lá, porque aconteceu isso? Falei, olha, é verdade, aconteceu tudo mesmo que você já falou, mas eu não tô aqui para falar sobre o que aconteceu. Tô aqui para falar como que resolver, porque você gosta de dinheiro, vamos resolver, vamos. Coloquei o projeto, beleza? Então, ótimo, adorei a ideia. Por que demorou tanto tempo? Porque ninguém estava afim de resolver o problema. Todo mundo estava afim de provar que estava certo. Eu não estou errado, o outro não está errado, vai devolver a máquina. Não, mas eu... Entendeu? A culpa não é minha. Gente, tanto faz de quem é a culpa. Então, assim, em vendas, para mim, o problema é escuta ativa. As pessoas têm que estar atentas, focadas, interessadas em escutar o outro, certo? Se você fizer isso, sua venda não está 100% garantida, mas você já caminhou um bocado, tá? Inclusive ganhou confiança, criou conexão com seu cliente, é uma série de benefícios. Mas internamente essa coisa de, eu vou ter que trocar o time de venda, eu não sei, sabe, se existe algum vírus de baixa performance, alguma doença que passa por osmose, porque como é que um time inteiro pode estar ruim? Perfeito. Tem um caso bem legal do Sicredi, eu acho que é do Sicredi, na parte de vendas de seguro, que é uma coisa super difícil. E que um time, eles fizeram uma mentoria com um time de vendas. E eles mudaram a performance de todos os vendedores.
baseado em 2 que tinham alta performance. Então, assim, em um time, 20% está indo super bem, 80% está indo mal, beleza? Meio a meio, beleza. Agora, todo time não dá, entendeu? Todo time mal, isso é um sintoma. Isso não é um problema pontual, isso é um sintoma. E aí você vai tratar o sintoma. Muito bom. Muito bom. A gente passou também aqui por dificuldades, né, relacionadas a isso. E depois, quando vai querendo mais casca, e imagino que tenho muitas horas de voo para percorrer ainda, tu vai identificando. Eu sempre puxei a responsabilidade muito para mim. Não, peraí, o problema está comigo. Deve acontecer alguma coisa. Às vezes não. E aí foi uma pessoa, inclusive, que é mentor também de educação, presidente de uma empresa grande, ele falou, tá, peraí, eu acho bela a reflexão de que tu puxar a responsabilidade, mas olhe para outras coisas também. Eu tinha contado a história para ele, vocês mudaram ICP, vocês mudaram toda a comunicação da empresa. Às vezes é só falta de comunicação, desestruturação. A gente você entende? Não é culpa de ninguém. O que é a culpa? Putz, crescemos demais? Foi, belo problema. E agora? Desestruturou? Ninguém está sabendo o que fazer. E aí, quando a pessoa não tem direção, ela vai seguir a direção que ela quiser. Sim. O que pode ser um caos. Foi comunicação. Foi comunicação de produto. Porque olha só, a gente trabalhava com marketing, a gente trabalha com marketing. Só que essa palavra me incomodava demais, não tem ideia, por causa do digital. Porque o digital botou o marketing como nada, né? Sim. Vença a sua empresa, invista em tráfego pago e 5 passos para o sucesso. E, nossa, isso me incomodava demais. Até que o momento que a gente fez a mudança do ICP, eu falei, não, a gente precisa mudar a percepção de como o cliente vê a gente. O cliente não pode entrar aqui e achar que a gente vai fazer tráfego pago e os problemas da vida dele vão acabar. Ou o nosso processo de integração, a gente olhar para toda a base do cliente, fazer análise preditiva, pegar os melhores clientes dos últimos tempos, pegar a CNPJ, KNAI, correlacionar com bases de regiões específicas, pegar essas bases dessas regiões específicas, for um projeto de expansão, botar esses clientes em cima da mesa e ia falar, agora nós montamos a estratégia de como a gente vai chegar nessas 200 contas que a gente mapeou naquela região específica, agora nós vamos olhar hábitos de consumo. Sensacional. Se a gente vai por ABM, se a gente vai por tráfego pago, se a gente vai por digital, vendas. Esse é o trabalho que a gente faz. E aí a gente olhava isso e falava, cara, é um trabalho muito legal. É um trabalho extremamente difícil, mas é muito legal. Mas se eu colocar marketing, porque é marketing isso? Se eu colocar marketing, o pessoal já vai comparar a gente com agências. Sim. Sim, perfeito. E aí o nosso trabalho ele vai ser comparado financeiramente com o trabalho de agência, que não tem nada errado. Inclusive a gente fala assim, a agência ela tem um trabalho muito operacional, de pontos específicos dentro da estratégia. Nós trabalhamos com marketing estratégico, de olhar para regiões, projetos de expansão, canais de venda, enfim. Então a gente entrou nessa crise de identidade. E eu mudei a comunicação para tentar criar uma roupagem bonita. E aí, que a gente não falava mais sobre o nosso principal produto. E aí caíam os azendos. E aí a gente falou, peraí, temos que assumir o que a gente é e o que a gente faz. Então existem empresas que já se frustraram contratando esse outro serviço aqui, porque existe um desalinhamento de expectativa, e essas empresas são os nossos clientes ideais. Empresas mais maduras, que já percorreram certo trajeto. A gente falou, não, pera, então vamos voltar. De volta os soldadinhos, né? Agora nós somos, então, uma empresa que trabalha só com marketing estratégico. Entende? Mas foi erro de comunicação. Falando em comunicação, vamos falar de algumas técnicas do FBI? Vamos. Por favor. Então, você vai continuar falando. Você pode falar alguma coisa, que daí eu vou usar algumas e daí eu te explico qual que eu estou usando, tá? Tá. Existe algum contexto do que tu quer que eu fale? Não, eu quero saber como que você solucionou isso depois. Que eu solucionei essa... Tá, então o que a gente fez? A gente identificou a venda como um problema, estava caindo, só que ao mesmo tempo nós estávamos trocando o ICP
ICP? Ideal Customer Profile, cliente ideal, né? Nós estávamos trocando o que era um cliente ideal para nós. Então, antes nós estávamos início de empresa. Tu atende hamburgueria? Atendo. Atende indústria? Atendo também. Atende isso? Atendo. O que importa é vir dinheiro, né? E a gente, início de empresa. Daí entramos, não, peraí. Quem que é o Eduardo? Meu core business, cara, eu nasci em indústria, é mercado B2B, é venda complexa. É isso que eu respiro. Daí lá vai nós mudar o ICP. Porque a minha identidade, era identidade. A empresa não somos uma empresa gigante. A empresa ainda tem muito minha identidade, né? Carrega muito isso. Tá, peraí, vamos mudar. E mudamos o ICP. Só que quando mudamos o ICP, caímos nessa crise de, peraí, o nosso produto está sendo comparado com esse outro produto aqui. Tá, então vamos lá. Olha só. Quando você quer perguntar alguma coisa para alguém, geralmente o que a gente faz? A gente para a conversa e fala assim, o que é ICP que você está falando? Uhum. E aí a pessoa ela vai responder o que é ICP, porque ela pode. Mas às vezes você está falando sobre assuntos que você não quer repartir tanto. Você não quer falar tanto numa negociação. Então, como você puxa? Eu não vou dar todas as dicas de FBI, não. Não, por favor, mas, olha, isso é para o treinamento fechado. Depois você marca o treinamento fechado, que eu vou dar uma a uma, tá? E aí, você precisa obter informação. Esse é um truque do FBI. Ele repete a última palavra com entonação de pergunta e faz uma pausa. Então, você está falando, daí você foi falando e falou, ICP. E eu falei, ICP? Eu não perguntei para você o que é ICP. Mas você entende que eu quero saber mais. Você começa a discursar e explicar sobre o que é ICP sem perceber. E você pode usar isso para qualquer informação que você queira obter mais respostas, mais detalhes, mas você não quer perguntar diretamente para a pessoa, porque você não quer que a pessoa saiba que você quer saber aquilo. Aquilo parece tipo, eu não entendi direito, ICP? E aí você prontamente, porque a gente adora colaborar com quem está prestando atenção, você vai cuspindo informação, entendeu? Que legal. Eu adoro essa. Deixa eu anotar aqui. Adoro essa. Isso é para ter informações. Você repete a última palavra ou as três últimas palavras, ou três palavras no contexto que façam sentido, certo? E que vai. É só repetir, colocar o tom de entonação, né? Entonação de pergunta e fica quieto. Não fala nada. Continua olhando fixo para a pessoa. O silêncio, ele é maravilhoso, né? Mas ele é difícil de lidar. Não, ele é maravilhoso. Ele pode te ajudar muito se você souber lidar com ele. Sim, sim. Então, o silêncio, ele força uma pessoa a falar. O silêncio, O silêncio é, eu diria, a ópera dos íntimos. Você só fica em silêncio, confortavelmente, com pessoas que você tem intimidade. Você está colocando um host de um podcast, não pode ficar em silêncio, tem que continuar falando. Eu sei, mas é bom o silêncio, porque ele dá oportunidade, ele faz o outro falar. Essa que é a verdade. Essa foi uma das viradas de chave da questão das vendas da empresa também. Foi, como a gente é muito técnico, a gente gosta de ajudar, e o pessoal fala isso, pede um ai pra mim, eu vou falar tudo. Esse dia tem um concorrente que queria vir visitar e conhecer a estrutura. Pode vir, vamos conversar e tal. Eu sou muito tranquilo. Acho que a informação está aí na internet. Exato. Mas chegou um momento que eu falei, peraí, as nossas reuniões e vendas estão muito mais falada do que escutada. Isso foi uma pequena virada que fez uma baita diferença. E eu geralmente vendo muito naturalmente por AIDA, uma construção mais ou menos no AIDA ali, né? E aí eu falei, mas como que eu vou construir minha narrativa dentro do AIDA se eu não tenho as informações certas para construir essa narrativa? Daí eu comecei eu mesmo, nas reuniões, falar, tá, mas me conta, daí instigar o cliente a falar, né? Me conta mais sobre isso. Me conta mais. Ele entrava em uma palavra específica, daí isso eu já tinha.
Ah, mas aí tem problema nisso. Eu sabia que a maioria dos produtos eu não iria entender a fundo, mas eu teria que pegar ganchos de palavras dentro da conversa. Essa era a minha técnica de Bagé, né? Então eu pegava ganchos de palavras que ele falava para conseguir depois dar continuidade, dar fio para ele continuar a falar depois. Daí eu percebi, nossa, como escutar tem poder também. É porque na escuta você cria conexão. Todo mundo gosta de falar, certo? A gente paga para falar para um psicólogo. Por quê? Porque eu gosto de ir lá e desabafar. O prazer, né? Tem um livro que eu gosto bastante que ele fala assim, qual é a regra de ouro? E isso é uma regra de ouro, né? Que eu penso assim, de conexão, de persuasão, de influência. É fazer com que a pessoa que está comigo se sinta bem com ela mesma. E como eu posso fazer você se sentir bem com você mesmo? Deixo você falar. E apoio. Eu falo, sério, que legal. Olha, esse sinal, tá vendo? De afirmação com a cabeça. Vou começar a fazer assim, conversando contigo. É tão legal. Você vai falando com a pessoa e fala, nossa, que legal. Legal. Agora, você precisa fazer isso de uma forma genuína. Se você não fizer, ninguém vai perceber. Ou vai perceber mais ou menos. Mas o laço, ele é mais forte quanto mais genuíno for o seu interesse na pessoa. Mas quanto tempo tu faz isso? Conscientemente? Conscientemente, 12, 13 anos. 13 anos. Inconscientemente, desde quando eu comecei a vender, assim, porque não existe faculdade, né? Sim. Eu fui aprendendo, mas eu fui entendendo. Primeiro eu fui entendendo que eu amo pessoas, eu amo essa conexão. E fui escolhendo também as conexões que eu queria. Então, igual você falou assim, deixa o concorrente vir, vai vir se eu achar que é interessante para mim também. Porque o que ele quer fazer aqui? Você quer vir para quê? Quanto tempo? É meu tempo, você não está me pagando. Eu tenho outras coisas, tem minha equipe, que é mais importante do que o meu concorrente, certo? Uhum. Então, se eles estão... Eu tô descobrindo eles para dar atenção para você. O que você quer fazer aqui? Falei, teve uma reunião que eu fiz com uma pessoa que eu adoro aqui de Joinville, o Alonso. Gente, que pessoa espetacular. Eu falei assim, queria tomar um café com você? Ele falou, pra quê? Adorei a resposta dele, pragmática, né? Respondi o motivo de que horas a que horas, de tal hora a tal hora. A gente ultrapassou umas 3 horas do café, tá? Mas por que eu gostei? Porque ele valoriza o tempo dele, que me faz valorizar o meu. Eu sabia que se quisesse a reunião ia ser rápida e objetiva. Agora, aonde eu vou colocar meu tempo? E aí, quando eu decido colocar meu tempo em algum lugar, eu tô 100% presente. E se eu tô 100% presente, é sempre bom para todo mundo, entende? Então, se eu decido passar um dia inteiro nessa sala, é porque eu quero muito estar aqui. Porque eu não venho, tá? É não para muita coisa. Você tem 20 minutos? Eu já nem respondo. Tipo, 20 minutos é uma eternidade pra mim. 20 minutos, você precisa me mostrar um PowerPoint. Não, mas nem a pau. A apresentação a gente queria que você viesse aqui na loja pra gente te apresentar o orçamento dos móveis. Eu falei, imagina, nem a pau. Você me manda um orçamento, me manda por e-mail, me manda por WhatsApp. Mas você tem que vir aqui pra quê? Pra quê? Qual é o que tão especial? Você me falar o quê? O tipo do MDF? Não tô fazendo de peroba. Entendeu? Sim. Sabe? Então é só uma sala, é só um escritório, me manda logo esse negócio. Eu vou olhar e vou falar, não gostei. Eu não vou nem ver o preço, entendeu? Mas assim, é essa coisa, né, de tempo, da pessoa... Eu não sei, dela achar que ela vai persuadir, né? Mas, aí tem outra dica. Então, qual é a dica para essa pessoa vender para mim? Ela precisa poupar o meu tempo. Ela vende para mim, se ela poupar o meu tempo. Então, qual é a dica para venda, para o vendedor? Não é sobre ele. Não é sobre a energia dele. Não é ele ser mais enérgico. É ele ler quem está na frente dele. E fazer com que a pessoa que está na frente dele se sinta bem com ela mesma. Bem... Sim, por exemplo, você pega um vendedor pragmático, certo? Peguei a tua dica.
Exato, não funciona, é automático. Você pega uma pessoa daqui da sua equipe, mas você quer saber mesmo? Não. Não quero. Você pega uma pessoa da sua equipe, aí ele é pragmático, certo? Então, o que ele quer? Ele quer o mais rápido possível, super objetivo. Ele vai atender um cliente, o cliente é analítico. O que o analítico quer? Dados. Aí ele chega lá e fala assim, olha, essa xícara funciona. Ela funciona, você põe café, não vaza e você bebe o café. E aí o seu cliente fala assim, mas de que material? É de cerâmica. Qual tipo? Foi fabricada onde? Você tem a especificação da cerâmica? Você tem certificado de fábrica? Da fábrica que fabricou a cerâmica da xícara que você está me devolvendo, você tem o certificado? O vendedor odiou, o que ele vai sair de lá? Esse cliente é péssimo, arrogante, chato, não quer comprar, não compra, fica pedindo detalhe da cerâmica, é louco. Sim. Qual é o ponto? O foco está nele. Quais são os melhores negociadores? São aqueles que não têm personalidade. Ele só escuta, respeita e faz o que o outro quer. Eu não vou num cliente, gente, para o cliente virar meu melhor amigo. Para o cliente falar que eu sou super legal, entendeu? Que profissional. Não, eu estou indo lá para vender uma máquina. Então, se esse cliente quiser economizar tempo, eu vou falar em 1 minuto. Se ele quiser tomar café comigo, ele vai tomar café comigo e eu tenho papo para horas. Se ele quiser dados, eu já vou com um catálogo embaixo da mão, com a especificação de tudo que ele quer. Qual é o objetivo? É eu ir lá e vender rápido? Não, o objetivo é vender. É vender. Esse é seu objetivo, você vai vender. Como você vai vender? Do jeito que o cliente quiser comprar. Perfeito. Aí entra em vendas complexas, né? Que mas qualquer uma! Imagina, você vende com o Zé da esquina. Mas concorda que esse nível de percepção, ele é apurado. A gente não constrói isso do dia para a noite. Mas a gente nem tenta. Quando você vai fazer curso de vendas, o que ele faz? Aperta minha mão. Aí, ó, tá vendo como é ruim apertar uma mão que não aperta a sua mão? Então, quando você vai no cliente, você tem que apertar a mão do cliente. Pronto. Isso é um curso de vendas, mas isso não é real. Isso não é real. Isso não é respeitar. Apertar a mão de alguém com força não é respeitar a pessoa. Respeitar a pessoa é entender como a pessoa é. Se ela apertou a mão sem segurar na minha mão com força, é o jeito dela. Ou ela não tá bem. Sabe, respeitar o cliente é chegar no cliente e falar assim, a gente pode conversar hoje, você tá bem? Quer tomar um café? Não tô bem, Luciana. Você quer conversar ou você quer negociar? Não quero, só quero tomar um café. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café, vamos almoçar. Vamos almoçar. Isso já aconteceu comigo. E passar e conversar com o cliente outras coisas, porque ele tinha se divorciado. Entende? E tá tudo bem. É para isso que eu sou paga. Para fazer o cliente se sentir bem com ele mesmo. Perfeito. Mas eu tenho as minhas... Eu gosto muito de vendas complexas por isso. Sempre tratei muito essas percepções que tu fala dentro da DISC. Né? A gente fala e na minha forma de treinar, fala para o time de vendas analítico, não queira enrolar, não queira fechar na hora, pressionar para fechar na hora. Influente, aí você pega na emoção. Mas eles sabem como que eles reconhecem? Eles sabem ler? Boa pergunta. Isso básico, né? A gente erra no básico, né? É porque isso é igual cartomante, entendeu? A pessoa fala pra mim, você acredita em signo? Eu falo, não. E eu odeio. O que adianta a pessoa falar pra mim que, você tá muito emotiva? O que isso muda a minha vida? Uhum. Eu quero entender, tá bom, você tá muito emotiva. Portanto, é muito bom você respirar 10 vezes antes de responder qualquer... Me dá um caminho. Me dá um caminho. Olha, falar pra mim o que eu tenho que fazer... Não fala, tá? Não precisa. Você quer falar como? Me fala. Você quer sentar... Luciano, olha... Não tá legal sua página? Eu vou te ensinar aqui, ó, como é que você pode fazer essa cor aqui não ficou boa. Se você trocar aqui, ó, esse roxo por um laranja, vai dar luz, o laranja, tá. Você não vai me falar como? Não venha dar pitaco, porque isso traz peso no meu ombro. Entende? Traz peso. Agora eu sei que eu não tô bem.
E aí, o que eu faço com isso? Sabe, eu gosto de pessoas que me ensinem o como. E isso é uma diretriz para minha mentoria, para meu treinamento, para tudo. Eu quero ensinar as pessoas como fazer. E não o que fazer. Falar assim, você tem que tratar o cliente do jeito que ele quer. Concordo? Como? Eu quero ensinar o como. Do meu treinamento você vai aprender como fazer, como identificar quais as perguntas que eu tenho que fazer para um cliente para saber se ele é analítico, se ele é pragmático, se ele é integrador, se ele é específico. Quais são as perguntas? Quais são as dicas? Quais são os cacuetes? Quais são as palavras? Qual é o número de informação? Como é o comportamento dele? Eu quero ensinar o como. Senão não adianta. Senão você rasga dinheiro e joga no lixo. Muito bem. Ainda perde tempo. Muito bem. Para a gente caminhar para o final, tu acredita que eu vejo muito venda dentro da empresa internamente entre as pessoas? Ah, sim, perfeito. perfeito. Eu acredito muito que... Acredito também. Eu falo pro pessoal Vamos pegar um exemplo da Luana, que está há muito tempo aqui. Ela cuida do setor de comunicação. E eu falo, Lu, se tu fez alguma coisa, principalmente se tu fez uma coisa que é muito legal, mostra pros outros. Vende isso daí, porque as pessoas têm que perceber, as pessoas são no mundo delas, não no teu. Então as pessoas têm que olhar muito para isso daí. E foi uma coisa que sofreu bastante resistência aqui dentro por um tempo. Não, Eduardo quer que todo mundo fique vendendo tudo a todo tempo, porque isso era como as pessoas interpretavam o que eu tinha falado, né? Mas não sei qual que é a tua opinião sobre isso. Eu quero ler uma frase para você, peraí. Olha só, eu gosto muito dessa frase. Ela tem muito a ver com essa venda pessoal. Os círculos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância do objeto consagrado. O que isso quer dizer? Você escreve um livro. Vou dar o mesmo exemplo que eu ouvi. Você escreve um livro. Se a sua mãe fala, nó, Edu, o livro é lindo, mamãe amou. Tem valor? Tem. Tem. Seu vizinho compra se a sua mãe falar que o livro foi bom? Nossa, já entendi. Maravilhoso. Aí seu vizinho vai viajar para a França. Chega na França, ele está numa biblioteca e encontra um brasileiro. E o brasileiro fala, você já leu esse livro do Eduardo? Meu, esse cara é demais. Seu vizinho compra? Meu, putz. Então, o círculo, essas rodas da consagração social, quanto maior é a distância do objeto consagrado, que seria você, mais eficaz ela é. Entende? Então, falar bem de si mesmo tem eficácia? Na verdade, quase zero. Porque a menor distância do objeto consagrado sou eu mesma, não é nem minha mãe. Então, quando eu falo bem de mim mesma, a eficácia é quase nula. Mas quanto maior a distância, maior a distância, maior a eficácia. Então, como que você conquista? Falando bem do outro? Se você, ao invés de falar dela, chegar para os outros e falarem dela, ao invés dela falar dela, você mesmo faz. Não é legal o que ela fez? Putz, você viu o que ela fez? Meu, que legal. É tão legal essa fofoca, de você fazer uma fofoca que engrandece o nome de outra pessoa. E isso torna você o oposto da ave do mau agouro. A gente detesta estar do lado de uma pessoa que é ave do mau agouro, porque a ave do mau agouro faz eu me sentir mal comigo mesma. É aquela pessoa que chega pra mim e fala assim, ai, Luciana, você precisa melhorar. Você tá errada. Entende? Pode ser que eu esteja, mas ela não me falou como eu... Só bota o peso e sai. Agora, chega alguém pra mim e fala assim, nossa, Lu, conhece o Edu? Não conheço. Nossa, precisa conhecer ele é incrível. Ele é muito legal. Nossa, é muito legal. Ele fez algo. Olha, tem uma coisa que você faz que eu acho que você poderia melhorar se você entrar em contato com esse e-book, esse material que o Edu disponibilizou. Tem um podcast que a Apple colocou no ar que fala exatamente sobre isso daqui, essa pergunta que você me fez. Ele é ótimo, você vai adorar. Aí eu escuto seu podcast. Aí criou várias conexões, entendeu? E essa pessoa me ajudou, me corrigiu, falou bem de você, falou bem de mim e me deu um caminho
entende? Tem outras formas. Então, às vezes, a pessoa fala assim, Luciana, mas eu tenho que deixar de ser o mesmo? Eu falo, bom, se o que ser você mesmo significa um defeito, sim, mas existem outras formas, entendeu? Perfeito. Então, quando a gente fala assim, você precisa falar o que você faz de bem, eu acho que sim, eu acho que não precisa esconder, eu concordo com você. Olha, eu fiz isso, foi muito legal, foi muito bem feito. Eu acho que eu sou uma boa mentora, eu realmente acho que eu dou resultado naquilo que eu faço, é uma coisa que eu amo fazer e eu acho realmente que eu sou boa. Eu não vou falar que eu sou ruim, não sei se eu sou boa, não, eu estudei para isso, é uma coisa que eu gosto e eu vejo o resultado nisso. Mas eu acho insignificante eu fazer um outdoor, entendeu? As 10 melhores mentoras do Brasil. Entende? Então, não sei. Sim. Eu acho que é por aí, sabe? Legal. E para quem está nos ouvindo, se fosse dar alguma frase, alguma dica, 3 passos para o sucesso. Retirem essa parte, por favor. Mas não retirem. Mas para quem quer evoluir nas negociações, o que seria? Tu olha assim e fala, não, gente, esse aqui é o caminho. Eu acho que o primeiro caminho para a mudança é entender que existe um problema. Então, negociação não é barganha. Barganha é um tipo de negociação. Negociação é mais do que isso. E se você quer evoluir em negociação, entenda o que é negociação. Quais os benefícios isso pode trazer na sua vida. E eu começaria assim, quantas situações na sua vida você não negocia por medo do resultado? Quais situações com família, com filho, com sócio, você está postergando ou evitando de se discutir, de trazer o problema para a mesa por medo do resultado? Medo do resultado é falta de habilidade de negociação. Quando você negocia, você, como um jogador de xadrez, consegue desenhar estratégias para vários resultados possíveis e prever, lógico, pode acontecer, mas você consegue prever os resultados e as discussões que vão vir na mesa. Não negociar, para mim, é o pior tipo de negociação que você pode ter, porque você dorme com ela todo dia. Você empurra o problema para baixo da mesa e aí à noite, quando você vai dormir, você fala, aquilo fica aqui, ó. É dormir com o problema todo dia. Tem gente que adora problema, né? Dorme com ele todo dia. Então, o que eu penso é, o que eu acredito, aprenda a negociação. Para de atrasar a sua vida, seu desenvolvimento, porque você não sabe negociar. Entenda que negociação não é barganha, que negociação não é vendas e que as habilidades de negociação fazem você progredir muito mais do que você imagina. Entenda um pouco mais sobre negociação. Mudou minha vida, eu sei que pode mudar a sua também. Muito bem. Muito obrigada. É um hashtag corte. Ai, adoro, muito bom. Adoro. Parabéns, obrigado parabéns por toda essa habilidade que tu tem. Eu admiro muito isso mesmo. Eu adoro. Adoro estar aqui do seu lado, sério. Obrigado por ter aceito o convite. Não nasci assim, tá? Um dia eu tenho o primeiro vídeo que eu gravei, tá lá no YouTube. Eu falei que eu nunca vou tirar, porque eu demorei 6 meses para postar. Eu olhava qualquer gravação minha e pensava, gente, que jacu. Eu sou feia, meu pescoço é enrugado, eu falo porta, porteira e portão. 17 anos em São Paulo, não perdi esse sotaque. Eu demorei, sabe? A gente demora para se assumir. Sim. Mas a idade, tem gente que consegue ficar sábio antes de ficar velho. Eu tô demorando para isso. Mas eu acho que a maturidade é uma bênção, né? Sim. A gente consegue, não sei, não se importar tanto com a opinião alheia e seguir nosso caminho e nosso propósito. Perfeito, acho que o digital precisa mais disso, né? Eu acho que se eu fosse falar assim, o que precisa digital? Autenticidade. Essa é a palavra para mim do digital. Se eu recortasse agora, e eu vou passar esse podcast para minha mulher ver, porque ela grava para as redes sociais dela. E ela é muito boa nisso, né? Tem um rosto bonito, ela é carismática, ela é consultora de amamentação, é um conteúdo super importante, conteúdo com propósito, ela tem um propósito lindo. Eu falei, meu Deus, eu tenho tudo.
E é um conteúdo que mexe diretamente com a dor, imagina. Casais de primeira viagem, curso para esses casais, amamentação, que é algo extremamente complexo, eu não entendi a complexidade até conhecer ela. Eu falo, por que tu tem medo do que os outros vão pensar? É aceitação, sabe? E a coisa veio assim, um dia eu olhei, quando eu olhei esse vídeo, sei lá, depois de 6 meses eu olhei e aí me deu um clique. E o clique foi assim, opa, peraí, eu tô me achando feia, tô achando que a minha voz, que o meu sotaque, que o meu pescoço tá enrugado, mas é porque eu não me vejo, mas todo mundo que eu conheço já sabe que eu sou assim. É só eu que não sabia, entendeu? Então, essa coisa estranha que tá aqui nessa câmera, ela é estranha só pra mim. Então, por que eu tô preocupada com o que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar, os outros já pensam. É o que eu tô pensando agora que tá sendo muito esquisito. E aí eu falei, dane-se. Que se dane. Entende? Que se dane que os outros vão pensar. Sabe, daqui 150 anos, ninguém vai saber que eu existi. Sabe, quantas pessoas que a gente lembra? Marco Aurélio, Aristóteles. Entende? Você sabe a vida de Aristóteles? Você conhece a vida dele? A gente, Molemar, conhece umas poucas frases que ele falou e as que ele não falou ainda as pessoas dão a autoria dele. Sim. Você entende? Então, de verdade, sabe, a gente se priva por tão pouco, Edu, achando que o universo é o hoje, é o aqui, o agora, e não é. Sabe, eu acho que a maior presente que eu tive durante a minha carreira foi ter o privilégio de conviver com pessoas tão mais velhas do que eu, com tanto sucesso na vida, com empresas, avião particular, e entender deles que não era aquilo que fazia feliz. Ou ver em alguns deles, assim, realmente uma satisfação, sabe, do que conquistaram, mas não pelo material em si. E receber deles conselho, mentoria gratuita, sabe? Tanta gente que me ajudou, tanta gente que eu tenho que ser grata. E você olhar um dia e falar, daqui 10 anos, 20 anos, são 3 gerações. Quem vai lembrar de você? Seu neto? Eu sei que o nome do meu bisavô era Herman Moore. Acabou. É isso que eu sei dele. Eu não sei o perrengue que ele passou. Eu não sei com quantos anos ele chegou, que capim que ele cortou. Entende? Uhum. Eu não sou a última bolachinha do pacote. Ninguém vai saber que eu existi. Ninguém vai saber. Dane-se, eu vou fazer o que eu puder fazer para que a geração da minha filha seja melhor. E essa é a minha contribuição. Acabou, entendeu? Uau, muito bom. Isso. Assim, encerramos mais um podcast. Muito bom. Querido, obrigado, Edu, viu, por ter aceito o convite. Foi um prazer. É sempre gostoso, né? Agora você me conhece muito mais. Você também, que ficou aí com essa cara de paisagem. E assim nós encerramos mais um Upcast. Valeu!